100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil, 7 horas e 1 minuto. Muito bom dia. Hoje é sábado, dia 1º de fevereiro de 2020. Moradores de Três Vendas bloquearam a BR-356 em manifestação. Justiça dá 24 horas para que a Prefeitura de Campos justifique pagamento parcelado de dezembro. Dia D da vacinação contra o sarampo hoje em 16 pontos de Campos. 200 casas são afetadas pelas chuvas em São Francisco de Itabapoana. Placas com padrão do Mercosul entram em vigor em todo o país. Desemprego fica em 11% em dezembro, mas atinge 11,6 milhões de pessoas, diz o IBGE. Dólar passa de 4,28 e atinge o maior valor da história durante um pregão. Arroba do Boi Gordo fecha o mês negociada a R$ 169,50 à vista no estado do Rio. A saca de açúcar cristal, 50 quilos, cotada a R$ 75,77, com menos 0,69% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. Moradores de Três Vendas, localidade atingida pela enchente do rio Muré nos últimos dias, realizaram uma manifestação na manhã de ontem para reivindicar a colocação de uma barreira de contenção no dique da Boianga, que foi rompido na última terça-feira, dia 28. O objetivo do ato foi pedir auxílio às autoridades para evitar que a água adentre o pasto, que foi alagado, e atinja mais áreas. Os manifestantes bloquearam totalmente a BR-356 na altura da localidade. Após uma reunião com moradores do local e representantes da prefeitura, foi realizado um acordo e a manifestação foi encerrada por volta das 11 da manhã. De acordo com um comerciante, o distrito passa por várias dificuldades, como a falta de um posto de saúde 24 horas, a ineficácia do serviço de transporte público e a precariedade da iluminação pública. O comerciante também explicou que durante a reunião os representantes prometeram atender as reivindicações na próxima segunda-feira e se esses impasses não forem resolvidos, os moradores realizarão novas manifestações. O juiz da 2ª Vara Civil de Campos, Rodrigo Moreira Alves, deu prazo de 24 horas para que a Prefeitura de Campos justifique o pagamento de apenas 75% do salário dos servidores referentes a dezembro de 2019, que foi depositado no 5º dia útil de janeiro. A decisão do juiz foi provocada pela ação civil pública movida pela Ciprozep, ainda em dezembro, pedindo o pagamento integral da categoria. E de acordo com o cronograma de pagamento definido pelo município, o pagamento dos 25% restantes do salário de dezembro está previsto para 15 de fevereiro. E quanto aos RPAs, os salários chegam quase 4 meses de atraso. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. Hoje acontece o dia D de intensificação da vacina contra o sarampo em 16 pontos. A campanha será de 9 da manhã às 3 da tarde. O público-alvo são crianças a partir de 6 meses a adultos de 59 anos não vacinados ou que estejam com seu plano vacinal incompleto. Para pessoas acima de 60 anos, a recomendação é buscar a vacinação em casos de viagem para localidades com a circulação viral ativa e em casos de recomendação médica. O Departamento de Vigilância Epidemiológica ressalta que o município alcançou a meta da última campanha de intensificação nacional. Em Campos, não há casos de sarampo confirmados desde 2007. De segunda a sexta-feira, você pode ter as doses disponibilizadas em 41 salas, que funcionam de 8 da manhã às 5 da tarde. O polo de vacinação no Centro de Saúde, na Rua Gil de Góes 157, atende em horário estendido, das 7 da manhã às 6 da noite. Um balanço da Defesa Civil de São Francisco de Itabapoana aponta que 200 casas foram afetadas pelas chuvas no município. Ainda segundo o órgão, quase 50 pessoas perderam alimentos, colchões, roupas, móveis, entre outros materiais. No balanço atual, 8 famílias, que somam 30 pessoas, estão desalojadas. Todas foram amparadas em casa de parentes. Na última terça-feira, a prefeita decretou situação de emergência devido aos danos provocados pelas chuvas. O município recebeu nesta quinta-feira, última dia 30, 810 litros de água potável para serem disponibilizados aos atingidos pelas chuvas. O carregamento de 134 fardos foi doado pela Defesa Civil Estadual e chegou em um helicóptero da Marinha do Brasil. Os pontos mais atingidos no município foram Santa Clara, Guaxindiba, Imburi, Divinéia, Floresta e São Domingos. Mix Notícias. Após sucessivos adiamentos, começou a valer desde ontem o prazo para o uso obrigatório da placa do Mercosul em veículos de todos os estados.
A data está de acordo com o que estipula a resolução número 780/2019 do CONTRAN, de julho do ano passado, que determina a adoção do novo modelo de placas de identificação veicular a partir de 31 de janeiro de 2020. Segundo o Ministério da Infraestrutura, o DETRAN que não aderir ao novo padrão não conseguirá emplacar novos veículos. A nova placa será obrigatória apenas nos casos de primeiro emplacamento. Para quem tiver o modelo antigo, a troca deverá ser feita no caso de mudança de município ou unidade federativa, roubo, furto, dano ou extravio da placa e nos casos que haja necessidade de instalação da segunda placa traseira. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11% no trimestre encerrado em dezembro, atingindo 11,6 milhões de pessoas, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, dia 31, pelo IBGE. Foi a terceira queda seguida do indicador, que ficou em 11,2% nos 3 meses até outubro. Com isso, a taxa de desemprego segue no menor patamar desde o trimestre encerrado em março de 2016, quando foi de 10,9%. Para trimestres encerrado em dezembro, é a menor taxa registrada desde 2015, quando ficou em 8,9%. Os dados do IBGE mostraram também que a taxa de informalidade atingiu 41% no quarto trimestre, um contingente de 38,4 milhões de pessoas. A categoria por conta própria, com 24,6 milhões de pessoas, ficou estável no último trimestre. Na comparação com o último trimestre de 2018, houve elevação, 3,3%, representando um adicional estimado de 782 mil pessoas. Uma bomba de abastecimento de gás natural veicular explodiu em um posto de gasolina na manhã desta sexta-feira na rua Aníbal Porto, na altura da Avenida Brasil, próximo ao shopping Via Brasil, pista sentido centro, em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. Os bombeiros foram acionados por volta das 9h32 da manhã para conter as chamas no local, após 2 carros ficarem incendiados, assim como uma loja de conveniência. O fogo foi extinto e o trabalho foi finalizado às 12h08. O rastro no estabelecimento é de grande destruição. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa recebeu atendimento no local, possivelmente por ter inalado fumaça ou pelo choque. Os agentes fizeram uma vistoria no local e nenhuma vítima veio a óbito. A Defesa Civil vai fazer uma perícia estrutural do posto para determinar as causas do problema. No início da tarde de ontem, sexta-feira, dia 31, foi registrado um acidente envolvendo um ônibus de passageiros da Aviação 1001 no trecho urbano da BR-101 em Casimiro de Abreu. O veículo tombou na pista na altura do quilômetro 206, próximo ao trevo que dá acesso a Lumiar e região serrana. O ônibus da Aviação 1001 fazia o itinerário Nova Friburgo-Macaé. Ainda não foi confirmado o que teria provocado a derrubada do ônibus. Entre as 15 vítimas, 2 pessoas precisaram ser levadas para a UTI do Hospital Público de Macaé por causa dos ferimentos graves. Os outros passageiros com ferimentos leves foram atendidos em Casimiro de Abreu. O acidente, que aconteceu por volta da 12h45, acabou bloqueando o sentido norte da rodovia. O tráfego neste sentido seguiu desviado pela via auxiliar. O fato atraiu a atenção de muitas pessoas que passavam pela rodovia, além de moradores da localidade. Mix Notícias. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, adiou pela segunda vez o corte de aproximadamente 50 assessores que atuam em setores de investigação dentro da Procuradoria-Geral da República, que afetaria áreas como o Grupo da Lava Jato, a Perícia, a Cooperação Internacional e a Secretaria responsável por investigações criminais perante o STF. A proposta de corte foi publicada em uma portaria de dezembro e provocou mal-estar dentro da PGR, porque teria sido feito sem diálogo com os outros subprocuradores e pegou a todos de surpresa. Após a revelação, Aras adiou os cortes para fevereiro. Agora, nova portaria publicada nesta sexta-feira prorrogou o prazo dos cortes para o dia 4 de maio. A equipe do Procurador-Geral ainda tenta definir os detalhes do remanejamento de assessores para evitar impactos ao funcionamento dos diferentes setores dentro da PGR. Por isso, foi necessário um novo adiamento até o dia 15 de abril. As unidades afetadas deverão informar a lista dos assessores que desejam manter em seus quadros. Ao chegar ao aeroporto de Brasília nesta sexta-feira, o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, disse que não considera deixar o governo. Onyx, que tinha férias previstas até 2 de fevereiro, voltou de viagem dos Estados Unidos. Nos últimos dias, a Casa Civil passou por uma série de modificações e esvaziamento de poder, por determinação de Bolsonaro, que antecipou a volta do ministro para a capital. A situação de Onyx passou a ser considerada instável politicamente. Ao desembarcar no aeroporto, questionado se pretendia sair do governo, Onyx respondeu: "Claro que não. Como já disse, a minha missão junto com o presidente Bolsonaro é servir o Brasil, mas é claro que toda e qualquer decisão dentro do governo é liderada por ele", afirmou o ministro. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. A direção da SEDAI
sinalizou que os consumidores prejudicados com a má qualidade da água distribuída no estado do Rio poderão ser indenizados. O entendimento prévio da companhia foi definido durante uma reunião nesta sexta-feira no Ministério Público Estadual. A defensora pública Patrícia Cardoso, coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor, explicou que um acordo prevendo a redução nas contas de água será redigido e apresentado à companhia. Ela destacou a importância da SEDAI ter se posicionado a favor da indenização de forma extrajudicial. Um dia depois da prisão do seu chefe de investigação, a delegada titular da 16ª DP da Barra da Tijuca, Adriana Belém, entregou o cargo nesta sexta-feira. Segundo a Polícia Civil, a decisão foi tomada para garantir a lisura das investigações conduzidas na unidade distrital. Jorge Luiz Camilo Alves foi detido na Operação Intocáveis 2, que prendeu 33 pessoas por indício de ligação com a milícia de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. Alves é citado como um dos 3 policiais civis envolvidos com o grupo. 6 policiais militares também são suspeitos de envolvimento. Alves trabalharia realizando o recolhimento e repasse de valores espúrios para outros agentes de modo a garantir a impunidade das ações da milícia. Ela afirmou ainda que não pode ser responsabilizada por nenhum outro ato que não tenha sido dela. Mix Notícias. A produção brasileira de petróleo e gás natural em 2019 foi de 3,559 milhões de barris equivalentes por dia, totalizando 1,299 bilhão de barris de óleo equivalente, com aumento de 8,1% em relação a 2018, informou ontem a ANP. Segundo a agência, o estado do Rio de Janeiro, onde estão localizados os campos de Lula e Búzios, vem crescendo sua participação na produção nacional. No ano passado, o estado foi o maior produtor de petróleo e gás natural, representando 71% do volume total produzido no país, 5,3% maior que em 2018, com uma produção de 2,526 milhões de barris equivalentes por dia. A produção total no pré-sal em 2019 foi de 2,183 milhões de barris equivalentes por dia, o que representa 61,3% da produção nacional. O campo de Lula, na Bacia de Santos, foi o maior campo produtor e registrou média diária de 1,196 milhão de barris equivalentes por dia, sendo responsável por 33% de toda a produção nacional no ano. O índice de confiança empresarial, o ICE, medido pela FGV, subiu 0,9 ponto de dezembro de 2019 para janeiro deste ano. Com essa, que foi a terceira alta consecutiva, o indicador atingiu 98 pontos em uma escala de 0 a 200, o maior nível desde março de 2014, de acordo com a FGV. A alta foi provocada pelo aumento da confiança dos empresários em relação ao futuro. O índice de expectativas cresceu 0,7 ponto e chegou a 100,9 pontos. A confiança no momento presente, medido pelo índice da situação atual. No entanto, recuou 0,5 ponto para 93,5. O ICE mede a confiança dos empresários da indústria, construção, serviços e comércio. 3 dos 4 setores tiveram alta de dezembro para janeiro, com destaque para a construção, que avançou 2,1 pontos para 98 pontos. 100.7 Mix. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados começa o ano legislativo, cuja abertura está prevista para esta segunda-feira, dia 3, com 12 processos disciplinares em tramitação. O ritmo no colegiado poderá se intensificar já nas 2 primeiras semanas de fevereiro, quando vence o prazo para 10 relatores apresentarem parecer preliminar, que poderá ser pelo prosseguimento ou arquivamento das representações. Deputados e senadores voltam do recesso parlamentar na segunda, mas as próximas reuniões do Conselho de Ética ainda não foram marcadas oficialmente. Dos 12 processos em tramitação, em 3, o prazo da entrega do parecer preliminar vence na próxima quarta-feira, dia 5. Em outros 7, no dia 12. Há ainda um processo em que o relator não foi definido e outro que já está na fase de instrução, coleta de depoimentos e provas. Há 2 rodadas do fim da primeira fase da Taça Guanabara. Botafogo e Vasco se enfrentam neste domingo, dia 2, a partir das 4 da tarde e ainda buscam uma vaga nas finais do torneio. Nenhum dos 2 times garantiu a classificação para a próxima fase. Para garantir a classificação, o Botafogo precisa de ao menos 1 ponto, mas ainda dependeria de outros resultados. O Vasco se encontra em uma situação mais complicada. A equipe de São Januário precisa vencer as próximas 2 para ter chances de avançar à próxima fase. Após
o mau desempenho nas primeiras rodadas, o técnico vascaíno Abel Braga já admite que é pouco provável que o time chegue às finais. É praticamente impossível. Vamos priorizar, obviamente, a Sul-Americana, disse ontem em coletiva. Para o Botafogo, por outro lado, a situação é mais positiva. Mesmo com uma campanha irregular, com 2 vitórias e 2 derrotas, a torcida do time segue esperançosa, especialmente após o anúncio da contratação de Keisuke Honda, meio atacante japonês que já jogou pela seleção do país e atuou em times europeus como CSKA, Moscou e Milan. E ainda pela 5ª rodada da Taça Guanabara, o Fluminense joga hoje no Maracanã, às 7 da noite, enfrentando o Boa Vista. E na expectativa da torcida em manter os 100% de aproveitamento, o Flusão é o único time do estadual com esse retrospecto. Você ouviu Mix Notícias.